Segunda coisa que pediram para eu comentar nesta manhã foi um vídeo sobre o fato de que em alguns artefatos incas você pode perceber a presença concomitante, simultânea, do homem e dos dinossauros habitando a mesma época, a mesma era. Essa é a pergunta. Mostra lá. E você vai vendo aí as imagens, por exemplo, essa primeira, um homem cavalgando que parece ser um dinossauro, assim como você vê em algumas outras peças, como esta aí, nitidamente uma imagem bem dinossaura, reptiliana, gigantesca, quando o homem é posto ao lado dela. E aí você vê uma outra com todos os indicativos, muitas delas, das imagens que você conhece como dinossauros, já clássica e cientificamente definidos nas suas variadas espécies. Só que, na perspectiva da evolução humana, há uma diferença abismal de milhões de anos entre a presença dos dinossauros e a chegada muito posterior, milhões de anos depois, dos humanos no planeta. E por isso eis a questão: se humanos e dinossauros estiveram juntos em algum momento, toda essa história tem que ser repensada, tem que ser reescrita. E mais do que isso, se perguntaria: foram humanos que estiveram presentes no tempo em que os dinossauros abundavam aqui? Ou houve um tempo em que algum remanescente da existência desses entes ainda estava presente na Terra e houve um overlapping de algum convívio entre humanos e seres dessas espécies? Porque, de outra feita, a pergunta é: como saberiam os humanos a respeito de entes que teriam sido extintos completamente, que eram desconhecidos deles, extintos milhões de anos atrás? Como saberiam eles dessas coisas? Na minha opinião, conquanto esse não seja um assunto novo, inclusive essa é uma das teses criacionistas mais usadas e mais fortes de quem defende a ideologia da criação divina instantânea, sim, 7 dias da semana, de 7 dias de uma semana. Quem assim pensa e assim advoga sempre usa registros semelhantes que mostram algum tipo de presença humana com os dinossauros, porque assim seria como quem estaria quebrando a coluna dorsal da evolução. Eu pessoalmente acho o seguinte: assim como o livro de Gênesis nos diz que havia gigantes sobre a terra e afirma que o dilúvio aconteceu, entre outras coisas, para zerar a humanidade daquele tipo de presença alienígena e destrutiva e corruptora, não só dos humanos, mas, como diz o Gênesis, de toda a criação à volta. E o dilúvio veio, e apesar do dilúvio ter vindo com esse objetivo universal, a gente ainda vê depois, na narrativa bíblica, a presença sobrevivente de alguns gigantes que a Bíblia conecta as origens deles às origens daqueles que eram os Nefilim, os filhos dos Benai Elohim com as filhas dos homens. Eles teriam sido todos extintos no dilúvio, mas a gente vê o remanescente deles nas narrativas posteriores da Bíblia, na chegada de Israel a Canaã, uma quantidade grande de alusões a esses entes imensos, e até a morte dos últimos deles, já no tempo de Davi. E aí
A pergunta é: como é que, se veio o dilúvio e extinguiu a todos, alguns deles sobraram para depois? Existem sempre mecanismos e caminhos de sobrevivência. E as narrativas, por exemplo, da Bíblia não são absolutamente meticulosas. Quando se diz que tudo foi extinto, é porque tudo foi extinto, mas não significa nisso tudo que nada tenha sobrevivido. Coisas, alguns sobreviveram, sempre há mecanismos, há fenômenos, há grandes exceções. A gente está acostumado a ver o impensável, às vezes até o impossível acontecendo à nossa volta todos os dias. De modo que isso não me causa nenhuma espécie, nenhuma coisa nem outra, nem sobrevivência de gigantes depois do dilúvio que veio supostamente para extingui-los, como também não me espantaria que tivesse havido sobrevivência, algum tipo de sobrevivência de uma espécie monumentalmente grande que tomou conta do planeta, que foi extinta quando um meteoro caiu na Terra e houve mudanças climáticas dramáticas, mas não significa que poucos, em alguns lugares, não possam ter sobrevivido à própria chegada dos humanos. O fato é que a gente vê nas lendas humanas todas, tanto quanto a gente lê na Bíblia, alusões a criaturas que hoje nós não conhecemos. Há imagens, por exemplo, a imagem do dragão imenso não está presente aqui entre nós, a não ser simbolicamente, em animais de natureza reptiliana bem menores, mas não com o gigantismo dos dragões, que são figuras míticas em toda a cultura humana e presentíssimas nas construções bíblicas. Ou o monstro marinho, alusões a entes tão monumentais que aparentemente não estão aqui entre nós, e você encontra o registro disso na Bíblia, e entraram em extinção. De modo que eu, particularmente, não tenho nenhuma dificuldade em crer em remanescentes que, em alguns lugares, em alguns momentos, podiam estar presentes e que vieram a ser extintos no processo natural.